Bom, pessoal, estamos aqui de volta com um vídeo que vai ser muito importante. É uma coisa que eu queria trazer e desmistificar do mercado, que é que todo mundo fala que a gente tem que juntar R$ 100.000. E realmente tem, mas eu vou trazer aqui que ele não deveria ser o marco e para mim não é onde a gente muda o jogo. Mas antes da gente seguir aqui, gostaria de pedir o seu joinha para você se inscrever no canal, deixar um comentário, uma dúvida, uma sugestão, que isso vai me ajudar demais, beleza? Então, trazendo aqui, acho que a pergunta certa que a gente tem que fazer não é quanto que eu tenho, é quanto que eu construí e quanto que o mercado construiu para mim. E dependendo se você trabalha no emprego CLT vindo de uma faculdade, de um ensino superior, provavelmente você não trabalha com números ali do salário mínimo. Você ganha mais de um salário mínimo ou até alguns salários mínimos. E nisso você tem uma capacidade, ou deveria ter, uma capacidade de aporte maior. Sendo assim, os R$ 100.000 você vai atingir ele numa velocidade rápida e ele não vai fazer tanta diferença na sua vida. E ele não deveria ser o seu ponto de chegada, e sim o primeiro marco, porque você deveria ter alguns marcos para alcançar. E aí eu queria trazer aqui que quando eu alcancei esse primeiro marco lá em 2020, o mercado quase não rendeu, não fez diferença, foi 100% meu esforço. Então, se eu parasse de trabalhar aqui, na verdade, parasse de aportar nesses 100 mil e começasse a viver 100% do meu salário e falasse, cara, para mim tá bom. Eu tô com 30 anos, tô com 100 mil, não vou fazer mais nada, vou só gastar o que eu recebi. Você vai chegar ali com seus 50 anos com 670 mil. É pouco, porque isso aqui vai te render um salário mensal pequeno que não deve fazer tanta diferença, vai te ajudar, mas não é o que vai te enriquecer, te dar a sensação de que você se tornou uma pessoa próspera. Talvez você fique com a mesma qualidade de vida que você tinha aos 30 anos. Então, os primeiros 100 mil, eles são muito importantes, mas eles são só o começo. Acredito eu que tem outros números aqui que são muito mais importantes, pelo menos para mim foram muito mais importantes. E aí eu queria trazer um segundo marco onde já começa a ficar interessante, que é onde você deveria colocar ali de objetivos, né? Pô, primeiro juntei os 100 mil o mais rápido que eu conseguir, depois juntar os 300 o mais rápido que você conseguir, aumentar aqui o esforço e não pelo contrário diminuir ou relaxar, porque pelo menos para mim, 2 anos depois, eu continuei sendo muito mais relevante que o mercado. Eu dobrei o patrimônio, né? Fui para 300 mil e o mercado me rendeu quase nada. E aqui tem contextos muito importantes que o pessoal às vezes esquece. E vou colocar o meu cenário. Os últimos 2 anos a gente está passando de uma taxa de juros muito alta. Mas entre 2020 e 2022, o mercado foi caótico para quem estava nele, para quem estava investindo e para quem estava trabalhando, CLT. O que aconteceu? Em 2020, a taxa de juros estava em 2%, e aí em 2021, quem veio comprando ações viu a taxa Selic subir igual um meteoro e as ações derreterem. Claro que não foram todas, mas o mercado penalizou muito. No entanto, que fundos imobiliários caíram bastante, muitas ações, e aí eu perdi bastante dinheiro. Em 2021, se eu não me engano, foi um mês que eu fiquei negativo na carteira. Então, quando você tem essas oscilações do mercado, mesmo que você tenha 100 mil, 300 mil, provavelmente você não vai ter só renda fixa. Apesar que eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso, o que eu faria se eu estivesse começando hoje, até os 500 mil eu só iria de renda fixa, porque ainda mais se você consegue aportar um volume maior, você demora, você não vai conseguir usufruir desse rendimento quando você tem baixo patrimônio. Então talvez é melhor você não fazer besteira, esperar para depois você começar a diversificar. Eu faria isso, mas depois a gente faz um vídeo sobre. Mas enfim, aqui ainda foi um marco interessantíssimo e o mais legal dele não é o que o mercado rendeu. É que ele já começa a ficar interessante. Então, esse segundo marco ele é super importante. Porque se você deixa ele parado durante 20 anos e não aporta mais nada, você já chega lá no final dos seus 50 anos com 2 milhões. Então, se você é uma pessoa de 30 anos, faz 50 anos com 2 milhões, você já está à frente de muitos brasileiros. E isso aqui, para quem trabalha, como eu falei, né, que tem uma renda um pouco melhor, é ouro. Você tinha que mirar isso aqui, pelo menos na minha humilde opinião. Claro que às vezes tem pessoas que têm filhos, a condição financeira é muito apertada, mas pelo menos deveria ter esse conhecimento. Fazer essas contas e pelo menos entender o que está perdendo. Isso é muito importante. Pode te tirar de uma cilada, de um emprego ruim, de uma decisão ruim. Então eu considero aqui muito importante.
Mas eu queria trazer aqui de fato para mim que é onde muda o jogo. Se você perguntar para mim, cara, quanto eu deveria ter para eu sentir que realmente eu estou prosperando, pensando numa pessoa que é CLT, num empresário, tem uma capacidade de aporte um pouco menor, o cara aporta, sei lá, no máximo R$ 3.000, R$ 2.000. Sei que é fora da realidade de muitas pessoas, mas tem gente que consegue fazer isso. Para mim, o marco é esse daqui, é os 500 mil, porque aí começa a fazer diferença. Pelo menos para mim fez, apesar dos vai e vens do mercado, 2023, por exemplo, não sei se as pessoas lembram, teve muita demissão nas empresas de tecnologia pelo Brasil, muitos layoffs, e foi meio caótico. Se você tem essa grana aqui, e igual eu comentei, você vem aportando em renda fixa, e a taxa de juros não está lá embaixo nem tão alta demais, você consegue ter uma vida relativamente tranquila ali e manter seus custos. Se você for solteiro, se você tiver família, enfim, muda dependendo de onde você mora, mas pelo menos aqui para mim, daria R$ 5.000 por mês. Mas ainda assim, o esforço veio mais de mim. Então, para chegar até os 500 mil, foi muita dedicação, mais esforço meu do que o mercado. Claro que eu estou olhando uma jornada aqui de 6 anos, então é uma janela muito curta para os juros ainda fazerem um efeito. Mas a partir daqui, mesmo a janela sendo curta, você consegue ver mais efeito. Então, fica mais fácil você ver progresso e ficar mais motivado. Então, no outro, você depende só da sua disciplina. Depende muito de você. Daqui para frente, se você é uma pessoa que aporta 5.000, R$ 3.000, é aqui que você tem que mirar. Como eu junto R$ 500.000 o mais rápido que eu puder e não gastar ele. Para mim foi aqui que fez diferença. E o mais legal é que esses 500 mil, se você resolver não aportar mais e falar, cara, vou gastar todo o meu salário, em 20 anos eles vão virar 3,36 milhões. E aí aqui já começa a ficar muito interessante, porque esses R$ 300.000 que renderiam por ano aqui é basicamente salários altíssimos do mercado nos dias de hoje. Claro que em 20 anos isso aqui tende a ser corrigido, mas nos dias de hoje é um salário muito bom para quem trabalha no mercado. Para quem trabalha, sabe o que eu estou falando e pode confirmar aqui. Então, diria que aqui é onde todo mundo, não todo mundo é muita gente, mas o perfil aqui mais ou menos que eu tenho, se eu tivesse dando uma dica para mim mesmo no começo é, cara, junta os seus R$ 500.000 o mais rápido que você puder, que você vai ver que faz a diferença. E aí chega onde eu comecei a ver muita diferença, que foram nos últimos 2 anos. Então, o meu quarto marco aqui foi 1 milhão, que foi no final de 2025. E para chegar nele em 2025, né, pegando o recorte do ano, eu aportei esse valor aqui de 162 e o mercado rendeu 137. Aqui é onde você vai sentir, pelo menos o que eu estou sentindo, quase chegando lá, né, porque varia muito mês a mês, e a taxa de juros agora em 2026 está caindo, eu vou chamar isso da minha liberdade financeira. Por que eu estou chamando assim? Porque daqui a poucos meses o valor que vai render os meus investimentos supera a minha capacidade de aporte. E isso é sensacional, porque eu penso, cara, eu não dependo mais do meu emprego para fazer essa máquina crescer. Então, é aqui que eu encontrei a minha paz, porque agora eu não dependo mais tanto do meu emprego. A partir de agora, provavelmente isso aqui, essa curva vai mudar, e eu quero trazer isso nos próximos anos, em 2027, 2028, 2030. O que aconteceu? Quando que isso aqui se inverteu? Porque aí o meu trabalho, se eu quiser, eu posso gastar todo o meu salário, claro que eu não vou fazer isso, porque eu não vou ser tão penalizado, a não ser que a taxa de juros do Brasil volte para 2% e as ações parem de render o que elas rendem os fundos imobiliários. Mas se a gente continuar com uma taxa média de 10%, pô, vai ser maravilhoso, vai ser lindo aqui para eu continuar nessa toada. Mas eu sei que essa taxa é ruim, então por isso que eu estou tentando montar aqui esse canal, montar uma empresa com esse ramo. Eu acho que tem muitas coisas que eu posso fazer para empreender nesse cenário e não depender só do rentismo, porque acho que isso é ruim até para o país. Não é bom ser uma pessoa rentista, né? Então, para você que está querendo chegar nisso aqui, nesse patrimônio, acho que o próximo passo, depois que você atinge, é falar, cara, beleza, agora como que eu ajudo aqui o país? Como que eu posso fazer alguma coisa para prosperar? Eu acho que é nesse ponto que eu estou agora.
para não virar simplesmente um rentista. Mas, se fosse o caso, o que aconteceria aqui, você tendo 1 milhão ali e se vamos supor que você atinge isso com 30 anos, 35 anos, o que é muito difícil, tem que se privar demais, tendo família é mais difícil ainda, mas tem pessoas que conseguem. Aí você já tá bem assim, bem, só se você fizer muita cagada pela frente, comprar muita coisa errada. Se você não comprar coisas erradas, não fizer cagada com seu dinheiro, em 20 anos você vai chegar em quase 7 milhões. De novo, essa curva, essa escadinha aqui, ela não é linear na maioria das vezes, pelo menos para mim não foi, mas é mais ou menos ali onde você tinha que mirar para ir ajustando a rota e trocando seus investimentos. Trocando assim, movimentar a carteira nunca é positivo, mas nunca é muito forte. Ficar girando o patrimônio, ficar trocando investimento, tentando sempre acertar, isso só vai deixar você pobre e enriquecer corretora, né? Isso que eu quis dizer. E aqui a gente tem um dado muito interessante, que é o que aconteceu no mercado e como que a minha carteira rendeu ano a ano. Basicamente, para mim, teve duas ações, né? Primeiro, eu consegui evoluir meu patrimônio para quando o mercado melhorasse, eu melhorasse junto. Então aqui foram anos que eu tinha pouco capital e eu fui assim, pouco penalizado até. Aqui em 2021 foi bem ruim, porque eu estava começando ainda na jornada de construir patrimônio, mas pelo menos foi com pouco. E aí aqui foi aqui que eu pensei mais, cara, eu vou comprar alguns ativos para mim que fazem mais sentido, porque ver isso aqui quando você está começando é muito ruim, esses menos 20 mil. E aí depois eu fui ajustando minha carteira e aí eu consegui chegar nesse rendimento. Então, em 2025 a gente teve aquele aumento da taxa de juros que me ajudou demais. 2026 também está sendo muito bom. Então, é isso que aconteceu comigo aqui no ano contra ano. Então, pessoal, para a gente fechar, é isso. Os 100 mil é pura disciplina e os 500 mil para mim é onde o dinheiro começa a trabalhar. Por enquanto ainda eu não consegui fazer ele ultrapassar, mas eu tenho certeza que já já isso vai acontecer e eu espero que vocês também tenham essa sensação e busquem isso se for o objetivo de vocês terem metas financeiras. Cada um tem os seus objetivos, nem todos são financeiros, mas se você tem, você acredita que a mensagem aqui é para esse tipo de público, beleza? Então, novamente, obrigado pela atenção. Quem chegou até o final, se puder deixar o gostei, compartilhar, se inscrever no canal, vai me ajudar demais, porque eu estou fazendo vídeo aqui praticamente todos os dias e futuramente eu espero aqui sair desse anonimato e abrir a câmera e trazer N assuntos aqui de carreira, vida financeira e tudo que aconteceu comigo na prática. Não são vídeos soltos sobre taxa Selic que caiu, quero trazer aqui conteúdos que realmente vão fazer sentido para quem está nessa vida de trabalhar ali durante o dia, tentar fazer uma renda extra no final do dia, enfim. Eu acredito que eu posso ajudar ali com os meus 10 anos de experiência. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.